Salmos 119, versículo 105. Vamos lá. Um texto muito conhecido, que diz assim: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos. A tua palavra é luz que clareia o meu caminho. Olha que interessante, queridos, o porquê que Deus está sempre nos conduzindo a amar a sua palavra, obedecer a sua palavra, seguir as instruções de Deus, seguir os seus estatutos. Por quê? Porque ela é lâmpada que ilumina os nossos passos. Ela é luz que clareia o nosso caminho. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Por isso que acima da igreja sempre tem que e deve estar a palavra de Deus, Jesus Cristo, o próprio Deus e o Espírito Santo. Ninguém deve estar acima de Deus. Se você ouve mais o pastor do que a voz de Deus e a palavra de Deus, você está errado. Se você é conduzido por conversas de pessoas lá no trabalho, família, e não consulta a Deus em primeiro lugar, você está equivocado, porque cristianismo é seguir a Cristo, não pessoas. Pessoas podem ser referências, mas elas nunca devem ser o alvo. O alvo é Jesus. Amém? Então, é por isso que em todos os cultos é falado: medita na palavra, leia a palavra. E deixa eu te explicar uma coisa aqui. Se você quer saber sobre batalha espiritual, uma das primeiras evidências de que você está sofrendo batalha espiritual é a falta de vontade de ler a Bíblia. Desânimo. Não tem vontade de ler, não tem mais vontade de orar, não tem vontade mais de ir na igreja, não tem vontade de ouvir a palavra. Cuidado, você está numa batalha espiritual. Precisa de ajuda, precisa de outro soldado junto com você. Então, não se isole jamais. Amém? Outra característica de quem está sofrendo batalha espiritual: começa a olhar só as questões negativas, sem perceber. São evidências de uma batalha que todos nós podemos passar. E muitas vezes não identificamos no ato, identificamos depois. Poxa vida, eu estava passando por batalha espiritual e não percebi. Eu estava sendo atacado pelo inimigo, a minha mente estava sendo atacada pelo inimigo e eu não percebi, dardos inflamados lançados contra mim. Queridos, todos nós podemos passar por isso, mas o Senhor nos ajuda a identificar o quanto antes. Então, a palavra de Deus, ela é lâmpada que ilumina os nossos passos, ilumina o caminho, clareia o caminho, que muitas vezes tem espinhos, tem pedras, tem buracos, mas a palavra de Deus está iluminando, está clareando, e a gente consegue se desviar desses buracos e desses espinhos. Em algum momento a gente arranha a perna, arranha a canela, isso, mas nós não ficamos parados nesse caminho, nós seguimos o caminho, porque a palavra está iluminando a nossa vida. Amém? É por isso que a nossa vida não está lá atrás. A nossa vida está em seguir o alvo. Pare de olhar para trás. Pare de olhar para o passado. Pare de ficar se lamentando pelo pecado, ou pelos erros, ou pelas consequências, ou até mesmo pelos traumas do passado. Deus quer te conduzir a olhar para frente, porque a salvação está à frente, a vida próspera está à frente, a cura está à frente, tudo que Deus tem para você e para mim está à frente, não está atrás. Você crê nisso, irmão? Salmo 119, versículo 11. Guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti.
Olha que salmo lindo. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Aí vem aquele que diz assim: pastor, eu posso fazer uma tatuagem do Salmo 23? O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta, nada me faltará. Uma vez eu perguntei para um jovem, ele tinha uma tatuagem e um versículo. E eu cheguei bem de boa e perguntei: qual que é esse versículo? Ele não sabia responder direito. Gaguejou. Ou seja, ele tinha uma tatuagem no corpo gravada. E, irmãos, vai para o inferno quem tem tatuagem? Não. Mas a Bíblia orienta a nós gravarmos no coração. Amém? Então, para que eu vou fazer uma tatuagem? Isso é opinião minha. Para que eu vou fazer uma tatuagem de um versículo, se eu posso guardar ele dentro do meu coração, e é do coração que dá saídas para a vida? Eu tenho uma tatuagem na perna, que eu fiz com 19 anos, então faz 3 anos que eu fiz, faz 20 anos que eu fiz essa tatuagem, meu Deus do céu, 20 anos, e eu quero tirar ela, mas esses dias eu olhando para a minha tatuagem, esses tempos eu olhando e digo: meu Deus, eu fiz uma tatuagem exatamente como estava a minha vida, sem significado nenhum. Fiz um tribal aqui, ó, mas pensa numa vergonha que depois eu me arrependi de fazer até hoje. Uma vez eu comprei como é que se diz, as mulheres passam, base, uma base para tatuagem, passei aqui, ó, ficou, parecia uma urtiga que tinha passado aqui, aí não deu certo também. Mas não adianta querer gravar algo no corpo, se o Senhor está dizendo para guardar e gravar no coração. Guarde no coração, que as bênçãos de Deus vai vir com certeza. A palavra de Deus tem nos fortalecido, amém? A palavra de Deus tem te fortalecido, irmão? Porque todos nós passamos por lutas, todos nós aqui passamos por dificuldades, todos nós aqui, muitas vezes, somos tentados a desistir da caminhada da fé, daquilo que Deus tem para nós. Não tem um aqui que em algum momento não vai vir o inimigo tentando: desiste, não continua, não vale a pena, para que isso? Será que é verdade? Para quem na igreja? Olha só o pastor, não, olha só, não vale a pena, olha só as pessoas da igreja, olha só, não, tu é mais que eles, tu é mais, olha a tua classe social, tu é poderoso, tu é isso. O inimigo vai te tentar colocar num nível acima das pessoas, para você se achar superior a elas, até mesmo com os irmãos que estão na igreja. Não, irmãos, aos pés da cruz o solo é plano. Não tem quem é mais, quem é menos, quem é superior, quem é inferior. Não tem. Todos estão no mesmo nível diante de Deus. Todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão, e precisam de Jesus, da justificação de Jesus, do sangue de Cristo na vida. Então, quando nós estamos reunidos aqui, queridos, a sua conta bancária, a sua profissão é bênção, mas aqui diante de Deus, Deus derrama graça e misericórdia sobre todos nós, porque todos nós precisamos. Amém? Você pode ter o maior dízimo ou o menor dízimo, nós não estamos competindo. O reino de Deus não compete, o reino de Deus é cooperação. E Deus olha mais, é a fidelidade. Isso é lindo. E é essa atmosfera que nós temos na família Nova Vida. Não é de competição, mas é de irmandade. É de andar junto. É de sofrer junto muitas vezes, mas também é de sorrir junto. Sabe qual é que é a maior dificuldade das pessoas? Muitas vezes é elas celebrarem as conquistas dos outros. Porque quando alguém está passando por dificuldade, muita gente ajuda. Bênção de Deus, é de Deus. Mas você consegue celebrar com alguém que é mais rico que você? Você consegue celebrar com alguém que é mais inteligente que você?
Você consegue celebrar e sentar à mesa com alguém que é mais bonito que você? Não sei. Muitas vezes nós temos dificuldade de sentar à mesa e de estar com pessoas que são mais inteligentes que nós. Eu já tive muita essa dificuldade. E graças a Deus, Deus me libertou. Então, independente do que você tem, todos nós somos chamados para sentar à mesa juntos. Amém? E quer saber uma direção que Deus me deu? Deus me deu em uma igreja onde na mesma mesa vai estar sentado um multimilionário e também vai estar sentado uma pessoa modesta que vai ter a oportunidade de crescer e aprender junto, porque ninguém é melhor do que ninguém. Então você vai me ver sentando com um multimilionário, você vai me ver sentando com pessoas modestas, com pessoas que têm carro importado, com pessoas que não têm carro, vocês vão me ver sentando com pessoas independente da classe social. Tenha sabedoria para discernir isso, porque as más línguas estão aí. Amém? Quando Deus dá uma direção, irmãos, pode saber que o inimigo, por outra linha, vai tentar. Mas não adianta, Deus deu a visão, está dado, e nós jamais vamos fazer acepção de pessoas. O reino de Deus é lindo. É lindo porque Jesus cura um paralítico. É lindo porque ele senta com um doutor da lei, um homem rico. É lindo porque ele senta no púlpito e está vendo o pessoal entregar dízimos e ofertas, e ele vê a oferta da viúva pobre e glorifica a Deus pela oferta dela. Porque Deus nunca olha para a quantidade, Deus sempre vai olhar para a fidelidade. Amém? Nós vamos caminhar agora no livro de Mateus, capítulo 14, versículo 22. Se você trouxe sua Bíblia, eu espero que sim. Se você for pegar a Bíblia no celular, coloque o seu celular no modo avião, por favor, para o seu bem, para você não ficar distraído, e aí vai ter problema, você vai sair daqui vazio. Mateus capítulo 14, versículo 22. Os irmãos não conseguiram detectar o que foi, mas vamos lá. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco e fossem adiante dele para o outro lado. Fala comigo assim: Jesus insistiu. Isso. Jesus insiste com a gente, irmãos. Jesus insiste com você, insiste comigo, sim. Ele não obriga, mas ele insiste. E é o que ele fez com os discípulos. Ele insistiu aos discípulos para que eles entrassem no barco. Entrem no barco e vão atravessar o mar da Galileia. O mar da Galileia tem em média 13 quilômetros. Vão. Enquanto os discípulos estavam atravessando o mar da Galileia, a Bíblia diz que ele iria despedir quem? A multidão. Então guarda duas palavras que eu quero trabalhar com você aqui hoje: multidão e discípulos. Multidão e discípulos. Vamos lá, versículo seguinte. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Bom, nós temos alguns princípios aqui, irmãos, e eu quero compartilhar contigo. O primeiro deles é: Jesus insistiu, Jesus pressionou para que eles entrassem no barco. Nem toda pressão é do diabo, nem toda pressão é do inimigo. Muitas vezes Deus vai insistir, vai te pressionar a sair da zona de conforto para entrar no barco e sair da multidão. Jesus está falando para os discípulos o seguinte: sai da multidão,
entram no barco e atravessem o rio, o mar. Você já vai entender qual que é a diferença de multidão e discípulo. Jesus despede então a multidão e sobe o monte para orar. Ele ora sozinho no monte, e esse era um dos hábitos de Jesus, orar sozinho. Não é se isolar do mundo. Ei, olha aqui, não é se isolar da vida, não é se isolar da família, não é se isolar da igreja, não é se isolar dos irmãos e do pastor. Não, é você tirar um tempo sozinho para você orar a Deus. Jesus fazia isso seguidamente. Aqui nós oramos de maneira coletiva como igreja, mas se você não tirar tempo para você sozinho orar a Deus no seu quarto, você vai passar por tribulações. Você vai passar por tribulações espirituais, você vai passar por tribulações emocionais, e eu sei por mim, quando por algum motivo, ativismo, sem perceber, deixei de orar, começa a vir uma agitação emocional e espiritual. Isso não é brincadeira. Tem uma frase que diz assim: não tem como praticar a palavra de Deus sem orar. Ou a frase é assim: oração não substitui a prática da palavra de Deus. Mas deixa eu te falar e complementar essa frase: não tem como praticar a palavra sem orar. A oração é fundamental, e oração é diálogo com Deus. Jesus está lá, conversando com o Pai, tendo um momento com o Senhor. Ele recebe poder através da oração. Nós recebemos poder, autoridade através da oração. Nós recebemos de Deus sabedoria através da oração. A unção vem sobre nós quando nós tiramos um tempo de oração. Entenda isso. Muitas vezes a alma está agitada, a pessoa está agitada, não consegue focar, é porque ela não tirou tempo de oração. Portanto, ele está orando. Os discípulos já estão no mar da Galileia. Ele já despediu a multidão. E versículo 25. Os discípulos estão no barco, e a Bíblia diz que as ondas estavam muito fortes, estavam batendo contra as águas. Quem está no barco? Tem uns pescadores ali, eles entendem sobre mar. O mar da Galileia não tem ondas. O mar da Galileia é chamado de mar, mas ele é como se fosse um rio, não tem ondas. E aqui encanou um vento, ou também alguns estudiosos dizem que é uma questão espiritual, e aí veio grandes ondas batendo no barco. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Pensa em 12 homens em um barco com medo. Pensa em homens raiz com medo de fantasma. Quem é que está vindo? Jesus. E quando eles estão vindo alguém caminhando sobre as águas, eles gritam: é um fantasma, gritaram de medo. E Jesus então imediatamente responde: coragem, sou eu, não tenham medo. Vamos falar essa palavra uns para os outros? Coragem, sou eu, não tenham medo. Essa é uma palavra tremenda para você que tem objetivos na vida, para você que tem compromissos, para você que tem boletos para pagar, para você que tem grandes sonhos de Deus. Sim, para você que não deixou os incrédulos tirar os sonhos de Deus do teu coração. Essa palavra é para você que está muitas vezes
focado no que você quer, no que Deus quer para a sua vida, e não está no meio da multidão. Por que multidão? Porque a multidão que estava aqui era a multidão que só queria pão. Se a gente for ver uns versículos antes, a gente vê a primeira multiplicação dos pães. Essa multidão que está aqui, que Jesus se despede deles, é a multidão que só está com Jesus porque quer pão. A multidão só quer o que Jesus tem, só quer o pão. Os discípulos querem a presença de Jesus, porque se eu comer o pão hoje, amanhã eu não terei ele, mas se eu andar com Jesus todos os dias, nunca vai faltar pão, porque ele é o pão da vida. Amém? Então a multidão é quando Jesus é as pessoas que estão acostumadas, até conhecem algumas passagens de Jesus, mas não querem se aprofundar em Jesus. Pessoas que estão no meio da multidão são pessoas que não querem conhecer de maneira íntima Jesus. E Jesus tirou cada um de nós do meio da multidão para nos fazer discípulos dele. Porque o discípulo anda junto. A multidão só está observando e só quer pão. Você está na multidão ou você é discípulo? Pensa aí. Uma pessoa que só quer andar no meio da multidão é uma pessoa que não tem compromisso com Deus, não tem compromisso com a igreja, não tem compromisso com o próximo, ela só quer para si. Ela só quer ser abençoada. E isso é um grande problema. A multidão só quer receber, ela está acomodada com o que tem. Tá bom assim, pastor, para que mais? A multidão só querem ser servido. Quem está no meio da multidão está acomodado e não quer sofrer riscos. Mas aqueles que são discípulos são aqueles que recebem de Deus e também entregam algo de Deus para o próximo. São aqueles que são canal de bênçãos, são aqueles que não retêm o que Deus dá, são canal de bênçãos no conhecimento, naquilo que Deus abençoa, enfim, ela está sempre com os olhos procurando saber onde ela pode ser solução. Você pode chegar na igreja e dizer, pastor, nós temos que arrumar isso aqui, nós temos que fazer isso aqui, pastor, faz isso. Ou você pode chegar na igreja e dizer, pastor, eu sou discípulo de Jesus e eu quero fazer parte da solução. Como é que eu faço para ajudar nessa situação? A multidão sempre diz, façam. Mas quem é discípulo sempre diz, vamos fazer, de alguma maneira eu posso auxiliar. Faça parte dos discípulos. Os discípulos são aqueles que pegaram os pães e repartiram com o povo. Porque quem é discípulo recebe de Deus o que a multidão nunca vai ter. Quem é discípulo recebe de Deus o que a multidão nunca vai ter. Palavra, alegria, intimidade. Amém? Uma pessoa que é discípulo de Jesus, ela se compromete, ela anda junto, ela chora junto, ela também sorri junto, ela não está focada nos erros, ela não está focada nos pecados das pessoas, não, mas ela quer ajudar tudo e a todos. Eu quero ser discípulo, eu não quero andar no meio da multidão, e a igreja vai crescer cada vez mais, mas todos que estão na igreja serão chamados por Deus a serem discípulos de Jesus. A multidão está entretida com competitividade, com avareza, com ganância, com inveja, porque só querem. Quem é discípulo, não. Quem é discípulo se alegra quando alguém está melhor do que ele. Quem é discípulo se alegra quando chega alguém na igreja. Quem é discípulo ganha vidas. Quem é discípulo fala de Jesus. Quem é discípulo não é perfeito, mas não se entrega para o pecado.
E nós somos chamados a sermos discípulos de Jesus. Levanta a mão quem quer ser discípulo de Jesus. Quem é discípulo consegue discernir uma palavra de Deus, porque é o próprio Senhor falando. Então, você é discípulo, você recebe, já recebeu algo de Deus, seja um canal, porque se você for um canal de Deus, as bênçãos nunca irão cessar. Você quer mais sabedoria? Compartilhe a sabedoria que Deus está te dando com outras pessoas. Você quer mais conhecimento? Compartilhe o conhecimento que você tem. Você quer mais amigos no propósito de Deus? Quero, pastor. Faça novas amizades no propósito do Senhor. Pare de andar no clubinho gospel. Pare de andar só com as mesmas pessoas. Esta semana mesmo, eu fui com o pessoal, com um grupo de vôlei da igreja para jogar vôlei, com um grupo pessoal para jogar futebol. Me reuni com outras pessoas em outra questão da igreja. Ou seja, eu como pastor estou me movimentando. Você deve fazer o mesmo. Olhe para a igreja e veja, eu vou marcar para tomar um chimarrão com aquela irmã, com aquele irmão, com aquela família. Pare de ficar esperando e comece a agir. Eu já fui do tempo que ficava esperando, ó céus, ninguém me chama para um chimarrão. E aí fica lá nas redes sociais, olha lá o pessoal reunido, ó, nem me chamaram. Fala assim para o irmãozinho do lado, sai dessa vida. Marca você um chimarrão, vai atrás. Amém? Quem é discípulo não está mais esperando, quem é discípulo está fazendo e acontecendo. Quem é discípulo é servido, mas também serve. É bom ser servido? Claro que é, mas também é bom servir. É bom sentar à mesa e vem o garçom com aquela picanha e tira uma lasca assim, é bom ou não é? Mas é bom também a gente tratar quem a gente ama de uma maneira legal e servir aquela costelinha de frango. Servir deixar as pessoas bem. O equilíbrio faz parte do reino de Deus. O equilíbrio. Quem é discípulo, agora voltando para o texto, é aqueles que não ficam lá na terra sólida e segura. Quem é discípulo sai da multidão e vai correr riscos. Porque andar com Jesus é correr riscos. Tem a opção, quer ficar na beira do rio, na beira do mar da Galileia, pode ficar. Fica no meio da multidão, não vai ter risco nenhum. Mas não está no propósito. Agora, se Deus te mandou, vai para o barco e não tenha medo das tempestades, porque Deus está contigo. É muito melhor você ir para o barco, cumprir o propósito de Deus, que tem riscos, que tem desafios, que você vai ter que calcular mais, você vai ter que pensar, orar mais, você vai ter que ler mais a Bíblia, você vai ter que buscar mais pessoas. É muito melhor isso do que você ficar acomodado, sem ouvir a voz de Deus, numa falsa segurança e com o sentimento de que não está cumprindo o propósito do Pai. Vá correr riscos. Guiado por Deus. Então, se alguém aqui tem a ideia de que andar com Jesus e a paz de Jesus é aquela paz que eu vou ficar acomodado, não, paz de Jesus não é acomodação. Paz de Jesus é nós estarmos correndo risco, cumprindo o propósito de Deus, sim, mas Ele sempre está conosco. Amém? Davi, até matar Golias, até correr o risco de ser morto por Golias, na percepção dos soldados, na dele não. Na dele ele estava bem convicto. Assim como eu fiz com o urso e com o leão, eu vou fazer com esse circunciso. Até matar Golias no vale de Socó, ele era pastor de ovelha. Depois daquilo ali, ele era matador de Golias, matador de gigante. Amém? Para de reclamar dos desafios. Pare de reclamar dos gigantes. Vamos voltar aqui para o texto, versículo 27. Jesus respondeu e disse: coragem, sou eu,
não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Pedro fez uma prova com Jesus. Você já fez prova com Jesus? Te convido a fazer. Faça a prova com Jesus. Não tem problema. Pedro está fazendo uma prova. O que Jesus disse para ele? Venha. Só isso. Venha. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Reparou o vento. Pedro começou muito bem, mas ele estava indo bem enquanto olhava para Jesus. Na igreja é a mesma coisa, irmãos. A gente pode começar muito bem porque começamos olhando para Jesus. E se você tirar o foco de Jesus e começar a olhar para o pastor, e começar a olhar ou para as pessoas, para os membros, para os irmãos da igreja, ou até mesmo para a visão da igreja, tira o foco de Jesus e começa a olhar a visão da igreja para ver se você não vai padecer. Visão de igreja nunca está acima do reino de Deus. Pedro começou bem, olhando e focando Jesus, mas quando ele se distrai e ele olha para as tempestades, o que é olhar para as tempestades nos nossos dias hoje? É você começar a se preocupar além, é você querer começar a fazer o que Deus faz, é você querer se preocupar com o dia de amanhã, sendo que hoje a gente tem coisa para fazer ainda. Ele começou a olhar as circunstâncias em volta. E se você tirar os olhos de Jesus e ficar olhando as circunstâncias, ou olhando para a vida dos outros, ou olhando para a história dos outros, e não para a sua, focado em Jesus, o seu barco vai naufragar. Fala assim comigo: eu continuo olhando para Jesus. Não tira os olhos de Jesus. Você que está começando na igreja, tem menos de um ano de igreja, foca em Jesus. Você que está há 5 anos na igreja, foca em Jesus. Você que está 15, 20, 30 anos na igreja, foca em Jesus, para o seu barco não naufragar. Ele começa a afundar, e quando ele está afundando, a Bíblia diz que ele faz um pedido. Ele pede socorro e ele diz: Senhor, salva-me. Pedro muitas vezes ele é criticado pelo seu temperamento, mas a gente tem que dar crédito para ele, porque ele foi o único que saiu do barco. Os outros ficaram no lugar seguro, entre aspas. Pedro caminhou, Pedro se afundou, e quando ele estava afundando, ele teve que ser humilde o suficiente para dizer: Senhor, salva-me. Tem pessoas que vão ver você com projetos novo e vão muitas vezes ficar analisando, esperando você afundar. Tem pessoas aqui que têm medo de caminhar sobre as águas. Jesus já disse: venha, mas tem medo de caminhar sobre as águas porque tem medo de afundar. E se afundar? Se afundar, você vai pedir socorro para o Senhor, porque é Ele quem vai te socorrer. Amém, queridos? É Jesus quem socorre. Então para de te preocupar com pessoas, o que pensam, o que falam, qual é a opinião delas. Pessoas que criticam não estão construindo nada. Há estatísticas que o ser humano se preocupa muito mais com pessoas que não têm nada a ver com a história dela, do que está envolvida com o propósito de Deus e com as pessoas que a amam. Quer ver se você tem esse probleminha de se preocupar com quem não está nem aí para você? Vai gravar um vídeo para postar na internet, no Insta. Quando você for fazer o Insta, você vai ver, a pessoa que vai vir na sua mente, você vai ver, é a pessoa que não tem nada a ver com a sua história.
O que vão achar, o que vão pensar, o que vão... Síndromes, medos, traumas, necessidade de aprovação. Não, você é discípulo de Jesus, o mestre é Jesus. E se você quer sair do barco, e Jesus está te chamando para sair do barco, entenda, você vai caminhar e você vai triunfar sobre as águas. E se algo de errado acontecer, clama pelo Senhor: Senhor, salva-me. Isso é tão real, queridos, que quando você te envolve num projeto, vai ter pessoas sentadas esperando você naufragar. Mas elas esqueceram que você está com Jesus. E nós andamos com Jesus por causa da presença dEle, não por aquilo que Ele dá. E Ele é tão tremendo, que além da presença, Ele também nos abençoa mais e mais. Nós não andamos com Jesus por causa da cura, por causa da prosperidade, não, nós andamos com Jesus por causa da sua presença, mas não vai faltar cura, não vai faltar libertação, não vai faltar alegria, não vai faltar prosperidade, não vai faltar recursos. Amém? Recursos, para que a obra de Deus seja cada vez mais estabelecida aqui na terra. O texto diz, 31, indo para o final: imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. Jesus nunca chega atrasado. Ah, pastor, eu ainda não, eu estou esperando há tantos anos. Calma, continua firme, Jesus nunca chega atrasado. Uma mulher hemorrágica estava com essa doença há 12 anos. 12 anos. E aí? Continua firme. Pastor, o que eu esperava para 2023 não aconteceu. Vai acontecer em 2024, se for da vontade de Deus. Continua firme, não desiste, porque Deus é contigo. E se eu desistir, vai para onde? Não tem outro caminho. João 6, algumas pessoas decidiram não mais seguir Jesus. Acharam muito dura a mensagem de Jesus. E eles saíram. Não quero mais seguir Jesus. Jesus olha para Pedro, Jesus olha para os discípulos e diz: olha, alguém mais de vocês quer ir junto? Pedro diz: Senhor, para onde nós iremos, se só tu tens palavras de vida eterna? Está passando por dificuldade em Jesus? Imagina sem. Imagina sem Jesus, irmãos. Continua firme, não desista. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Por quê? Pare de duvidar daquilo que Deus está falando ao seu coração. Pare de duvidar que Deus é um Deus que está te dando visões, Deus é um Deus que quer te usar e muito, Deus é um Deus que quer transformar a sua vida, Deus é um Deus que quer curar você, que quer levar você para um próximo nível, que quer tirar você da multidão, onde todos pensam do mesmo jeito, tirar do senso comum e quer te levar para um ambiente de fé, para um ambiente de profecia, para um ambiente onde você declara, crê e vive as promessas de Deus. A multidão só sabe das promessas, a multidão só conhece as promessas, os discípulos não, eles conhecem, eles sabem, mas eles estão desfrutando das promessas. Você não foi chamado apenas para conhecer a Bíblia, você não foi chamado apenas para saber sobre as histórias bíblicas, você foi chamado para ter uma história com Deus. Você foi chamado para ter um avivamento com o Senhor, saindo da multidão, vivendo uma vida com Deus, grandes desafios, ondas vão pegar no barco, sim, vai ter espinho na caminhada, vai ter buracos, vai ter críticas, vai ter difamação, vai ter, mas você está firme com Deus e abençoando quem passar pelo seu caminho. Amém, irmãos?
é uma decisão. Você vai estar tão abençoado que você vai querer abençoar até o diabo. Eu te abençoo em nome de Jesus. Te abençoo, Satanás, sem vergonha. Tiago capítulo 1, versículo 6, diz assim, sobre dúvidas. Olha aqui, muitas pessoas vêm à igreja e ficam com dúvidas. Muitas vezes Deus dá uma palavra, a pessoa fica com dúvidas. Muitas vezes Deus te dá revelação no culto e a pessoa está com dúvida. Será que é Deus? Irmãos, num ambiente como esse, onde a palavra de Deus está sendo ministrada e o governo de Deus está estabelecido, o diabo não fala. Ele se bate, mas ele não fala, porque há um governo de Deus. Olha o que diz Tiago 1,6: peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Está falando sobre sabedoria esse capítulo. Então peça com fé, não duvide daquilo que você está pedindo a Deus. Não duvide daquilo que Deus está falando e fazendo na sua vida, na sua família, no seu ministério. Diga, é Deus por meio da sua graça. Profetiza, sim. Não tenha medo. Pare de duvidar. Não deixe o inimigo entrar na sua mente, fazendo com que você duvide das escrituras, da ação de Deus na sua família e na sua vida. Versículo 7. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor. 8. Pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Pastor, nada dá certo do que eu faço. Procura saber como está a sua mente. Será que ela não está dividida? Ora quer estar no culto, ora não quer, ora quer a palavra, ora não quer, ora quer Jesus, ora não quer, ora quer estar na multidão e ora quer ser discípulo. Não, nós somos discípulos e discípulos não andam na multidão. As pessoas vão identificar quando você é discípulo, porque discípulos têm hábito de andar com o mestre. As pessoas vão ver pela sua linguagem que você é discípulo de Jesus, pelos seus hábitos, por onde você vai. Você tem o hábito de ir à igreja, você tem o hábito de orar, você tem o hábito de ler a Bíblia, você tem o hábito de aplicar os princípios de Deus, e as pessoas vão ver, você é discípulo de Jesus. Lá no seu trabalho, as pessoas vão ver pelos seus princípios que você é discípulo de alguém. E eu acho que você é discípulo de Jesus. Isso é tão tremendo, irmãos, quando você está viajando fora, é tão tremendo que quando encontra-se um discípulo com outro discípulo, sem se conhecer, um olha e pensa, esse cara é cristão, e o outro olha e diz, esse cara é cristão. Por quê? Porque é o Espírito que está em nós, é o Espírito Santo de Deus. Amém? Nós estávamos um dia tomando café num hotel, e aí nós passamos com as crianças, e um senhor, com uma senhora sentada, ele disse, moço, um senhor bem educado, ele disse, permita-me, né? O senhor disse, permita-me. E eu disse, fala, tia. Vocês são pastores? Sim, nós somos pastores, sim. Ah, sim, porque eu vi que vocês estavam conversando, isso não é normal, vocês estavam falando da Bíblia no café e tal. Então, as pessoas vão ver, e não quer dizer que nós somos perfeitos, não olhe por esse lado, quer dizer que nós estamos nos esforçando a conhecer, a praticar a palavra de Deus. Você não é perfeito, mas você quer sim viver a palavra de Deus, profetizar, conhecer as Escrituras. Amém? Então, não caia nos hábitos de quem anda com a multidão. Mateus capítulo 9, um pouquinho antes, nós vamos ver a mulher hemorrágica. A mulher hemorrágica, ela pensa com ela mesma o seguinte, bom, Jesus vai passar aqui, se eu apenas tocar no manto, ficarei curada. Ela toca no manto de Jesus e fica curada.
tem o que em volta de Jesus? Uma multidão. E aí Jesus diz: mas espera aí, alguém tocou em mim, porque de mim saiu o poder. Os discípulos falam para Jesus: Jesus, todo mundo está tocando em você e te apertando e te empurrando. Como assim alguém te tocou? Não, só um pouquinho. Alguém tocou em mim com fé. Alguém tocou em mim de maneira diferente, porque de mim saiu o poder. Pode ter uma multidão buscando Jesus, mas nós não fazemos parte da multidão, nós somos discípulos. E o discípulo conhece o mestre, o discípulo anda junto com o mestre, o discípulo se arrepende diante do mestre, o discípulo, ele não está querendo só para si, mas ele dedica o seu tempo para o outro também. Ele não vem na igreja só para querer, ele vem para a igreja também para ter compromisso com Deus e com as pessoas, porque se eu quero ter compromisso com Deus, eu preciso ter compromisso com as pessoas. Não tem como eu servir a Deus se eu não estou servindo pessoas. Não tem como eu amar a Deus se eu não amo pessoas. Você está sendo chamado para sair da multidão e andar como discípulo. Na multidão tem pão, mas como discípulo tem a presença. E quem tem a presença, nunca falta pão. Porque na multidão, quando se come o pão logo termina. Agora na presença do Pai, sempre tem a provisão. Amém? O povo saindo do Egito, está no deserto, e Deus dá a direção para eles comer apenas a porção do dia. Cada família tinha que pegar a porção necessária para o dia. E teve famílias que pegaram além, guardando para o outro dia. O que aconteceu com o que eles guardaram? Apodreceu. Pare de se preocupar com o dia de amanhã. Jesus é o pão, Ele vai te dar a porção de hoje, a porção de amanhã, a porção do outro dia, e por aí vai. Você é discípulo, você não é a multidão. Agora não esqueça, quem é que estava passando por tempestades? Os discípulos. Ah, pastor, mas eu não quero tempestade. Filho, é melhor andar na tempestade com Jesus do que ficar na beira do mar esperando o pão sem Jesus. Enfrente a tempestade na presença do Pai. 2024, aqueles que estavam na multidão, estão saindo da multidão nessa noite para ser discípulo de Jesus. Porque quem é discípulo conhece a voz do pastor, quem é discípulo consegue discernir a voz do Espírito Santo, quem é discípulo não quer só ser servido, mas está se realizando na vida e em Deus, servindo os outros. Na igreja tem multidão, tem discípulos. A multidão quer se servir, os discípulos estão se preparando. As ministras do Kids, que estão ministrando às crianças, se prepararam na semana para isso. Se prepararam no sábado para isso. Porque elas entenderam que não estão mais na multidão, agora são discípulos de Jesus. O pessoal do louvor, para estar aqui louvando e adorando a Deus e conduzindo a igreja a louvar a Deus, tiveram também de se prepararam, ensaiaram na terça, vieram aqui na terça, estão orando, estão se preparando, chegaram mais cedo para organizar o som, passar o som. Sim, porque não são mais da multidão, eles são discípulos de Jesus. Os jovens ontem, da mesma maneira, o pessoal da recepção, da mesma maneira, o pessoal da mesa de som, todos que estão fazendo o culto acontecer para o Senhor Jesus, de alguma maneira dedicaram o seu tempo, porque sabem que não são mais da multidão, agora são discípulos, e Deus está acrescentando cada vez mais sobre a vida deles. Amém? Ah, pastor, a minha vida não está muito boa. Você está na multidão ou você é discípulo? Coisa linda foi estabelecer a igreja, a obra do Espírito Santo na vida dos irmãos.
Não foi eu que fiz sozinho isso. Foi Deus através de pessoas. Tinha momentos, se eu não me engano, era 3 andaimes, ou 2 andaimes aqui, pessoal, um cuidando do som, outro cuidando da elétrica, outro pintando, outro cuidando aqui, colando ali, outro tropeçando lá, caindo, outro... Era isso aí, coisa mais linda. Os irmãos trazendo bolinho de chuva e cafezinho, porque aqueles entenderam que não fazem parte da multidão, são discípulos. Só que agora, irmãos, deixa eu te dizer algo, é mais desafiador manter do que começar. E você está sendo chamado por Deus para ser discípulo e fazer parte dessa família, sem se sobrecarregar, tendo o equilíbrio, mas vivendo o extraordinário de Deus. Graças a Deus, porque um dia alguém me chamou para fazer parte do Ministério Jovem. Graças a Deus que um dia, alguém me chamou para estar no teatro, para estar na recepção, para estar depois cantando no louvor. Não, no louvor não tem como. Graças a Deus que alguém me chamou para fazer algo na igreja, porque senão eu poderia estar até hoje sentado ou nem estaria mais. Quem é discípulo vai além. E Deus tem me dado grandes oportunidades por estar servindo pessoas. Nós servimos a Deus, honramos a Deus. Nós servimos pessoas e honramos pessoas. Como é que está a sua honra com as pessoas? Mas honra quem tem honra. É uma palavra abençoada, irmãos. Não tenha medo para entrar no barco e passar por tempestades. Jesus nunca chega atrasado. Jesus está no monte orando. Os discípulos estão no meio do mar da Galileia. As ondas batendo no barco. Eles deveriam estar pensando, e cadê Jesus? Jesus chega aproximadamente 3 horas da madrugada. Porque para os judeus, à noite eles têm 4 horários. É das 6 às 9, das 18 às 21, das 21 à meia-noite, meia-noite às 3 e das 3 às 6 horas da manhã. Jesus chega aproximadamente às 3 horas da manhã para atender eles, porque Jesus nunca chega atrasado. Se ele não chegou ainda para te socorrer, ele vai chegar. Amém? Convido a igreja a ficar de pé.